em alguns segundos. Boa noite, meus amigos. Iniciamos aí a nossa última aula do primeiro trimestre, onde o nosso objetivo hoje é fechar, revisar, acabar com o conteúdo de primeiro trimestre, onde basicamente trabalhamos hidrocarbonetos, principais reações, né? Falamos de nomenclatura, falamos de propriedades, características, solubilidade, forças intermoleculares, falamos sobre reações químicas, falamos sobre estequiometria de reações. Olha, isso aí vai dar o que falar. Precisamos revisar, eu vi que tem bastante alunos com dificuldade, e a ideia de hoje é nós estarmos gravando também para que os alunos possam aí estarem com calma, com tranquilidade, evoluindo, né, nos conceitos e principalmente fixando, né, esse conhecimento que vai ser base para as competências que vocês vão estar, né, adquirindo e com certeza utilizando, né, durante a atividade profissional que vocês vão ter. Sejam vocês aí engenheiros ambientais, sejam vocês engenheiros químicos. Então, muito bom estar com vocês hoje. Semana passada foi, então, nossa objetiva, onde hoje também vamos fazer a revisão, né, e estar aí sanando qualquer dúvida que surja. Glenda, boa noite. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Hoje demora um pouquinho, porque esse horário está todo mundo acessando aqui, mas só para a gente... Então, aqui hoje, né, as correções, o professor vai estar passando para vocês os relatórios virtuais, a nossa correção das objetivas, já vou estar liberando as notas para vocês hoje, para até amanhã as notinhas de vocês já estarem aparecendo aqui no autoatendimento, né, o nomezinho da disciplina e as notas que vocês tiraram. Então, aqui, ó, na aula passada, aula 9, nós tivemos o quê? Tivemos o TDE, que era um autoestudo, onde o professor incentivou vocês a fazerem uma leitura do livro, incentivou vocês a refazerem as atividades do Google Form. Então, espero que tenham, né, espero que tenha valido a pena o reforço, né, porque é que nem para o cara ficar forte, né? O cara tem que exercitar. Para o cara ficar bom em química, ele também tem que exercitar. Então, não tem como a gente ser bons químicos, orgânicos, engenheiros, se a gente não exercitar. Então, o exercício ele faz parte também para a aquisição da competência. Muito bem. E na aula 10, foi uma atividadezinha, onde vocês tinham que ler um artigo e dar, né, responder dentro da sala de interação. E aqui o professor vai pedir um favorzinho para vocês hoje, daqui a pouco eu vou formalizar isso, mas sempre que vocês tiverem que fazer uma atividade dentro uma atividade interativa, dentro de uma sala de interação, não anexem os documentos, coloquem a resposta ao longo do exercício, ao longo, né, do espaço que vocês têm. Por quê? Para que todos possam ler e todos possam participar de uma forma bem tranquila. Então, dificulta muito a gente ter que abrir o arquivo, avaliar o arquivo. Então, por isso que o professor já faz uma sala de interação, que a resposta de um colega sirva para a reflexão do outro colega. Por isso que é uma sala de interação, para que vocês enxerguem a resposta. Ah, aqui está a resposta da Rochelle. Ah, aqui está a resposta da Thaís, aqui está da Kathleen, aqui está do William, aqui está a resposta do... É isso que é a ideia. Sala de interação é que vocês estejam expostos
todos os conceitos trabalhados, todas as respostas desenvolvidas, e é essa explosão de informações que faz com que a sala de interação seja rica. É isso que faz com que a sala de interação cumpra a sua função. Seria como se a gente estivesse dando uma sala de aula, que eu vou perguntar, Kathleen, qual é a tua resposta? Eu leio ali, ó, explícito, ela vai ser colocada na frente de todos, e não na forma de documentos anexados, que dificulta demais a visualização. E todos fizeram dessa forma. Então, que seja a última vez para que a gente possa ter salas de interações mais fluídas. Tá bom, pessoal? Muito bom, muito bom, muito bom. E a nossa aula de hoje, então, vamos aí o acesso, quer dizer, a aula ontem foi, então, acesso ao bloco de desenvolvimento AP1, onde, né, você tiveram que fazer, então, a provinha de vocês. Deixa eu ver aqui, deu uma repetida, né? Olha aqui, o professor fez a mesma coisa nos dois, ó. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Uma parte da turma fez aqui, mas olha só, o professor errou, foi repetir 2 vezes a mesma coisa aqui. Aqui era, peraí, exclui aqui. Criei a mesma, é que aqui era objetiva, né? Isso. Agora sim. Acesse o bloco. É isso aí. Aqui era a nossa avaliação. Agora sim. E aqui a nossa apresentação da aula de hoje e o nosso TDE da aula de hoje. Então tá. Agora sim, vamos lá para a nossa apresentação. Então, 12ª, hoje, então, vai ser feedback da aula 9, feedback da aula 10 e fechamento do AP1. Então, a aula 9 foi o autoestudo, onde vocês tinham que fazer uma reflexão sobre o conteúdo trabalhado ao longo do primeiro trimestre e refazer as atividades. Aula 10, que era uma aula semipresencial, onde você tinha que fazer a leitura do artigo e responder. Qual o método utilizado para a produção dos enantiômeros de ácido lático e qual o método aplicado para análise e identificação desses isômeros? Então, assim, reforço mais uma vez, então, não quero mais anexado arquivos, deixa eu validar isso aqui com o pessoal. Vamos lá. Gabriel, tranquilo? Sem mais anexar arquivos em sala de interação, correto, Gabriel? Tranquilo, professor. Luana, ok? Ok, tranquilo. Ótimo. Pamela Martins? Ok, prof. Ótimo. Pamela Stephen? Oi, prof, tudo tranquilo. Show. William, por favor. Ok. Ótimo. Marlon, não mais anexar arquivos em sala de interação, correto? Correto, ok. Ótimo. Kathleen, ok? Ok, professor. Obrigado, Brenda. Brenda. Professor, tudo certo. Ótimo. Felipe, por favor. Sim, Felipe. Glenda, por favor. Tudo certo? Certo, aham. Ótimo. Bom, só o Felipe aí que eu acho que deve estar com um probleminha técnico, mas mais de 90% da turma concordou. Então, a próxima sala de interação é conteúdo explícito para que todos leiam, ok? Então, vamos lá de novo, retomando aqui. Então, parabéns, Pamela Martins, Rochelle, Thaís, Kathleen, Luana e Glenda. Parabéns pela participação, muito obrigado. Tá? Vocês, né,
mesmo tendo que estudar, mesmo estando em período de provas, né, tiver atitude, vamos lá, vamos participar, é importante, valeu a presença, né, e além da presença, também, pelo que eu pude ver, acho que o conhecimento ele foi bem fixado. Então, vamos para a discussão. Então, o que era o artigo? O artigo ele falava sobre produção de ácido acético, etanol e dos isômeros óticos do ácido lático, por linhagem de lactobacilos isoladas de fermentações alcoólicas industriais. Então, este era o título do material que o professor solicitou que vocês fizessem, então, a leitura, né? E, obviamente, buscassem a resposta a essa pergunta. Então, qual é o método utilizado para a produção dos enantiômeros do ácido lático e qual é o método aplicado para análise e identificação desses? Então, vamos lá. Então, em resumo, o que se tratava o artigo? Avaliaram-se, no presente trabalho, a produção de etanol e dos ácidos acético e lático, bem como das produções dos isômeros óticos D- e L+. Desse último, por 17 linhagens de lactobacilos isoladas de fermentações industriais de produção de etanol. As linhagens foram crescidas a 32 graus centígrados por 24 horas e meio, contendo 1% de glucose, 1% de frutose, 1% de extratos de levedura, sais, nutrientes, potássio, magnésio e manganês, e tampão fosfato. Foram estimados os teores de ácido lático, ácido acético e etanol mediante cromatografia líquida de alta eficiência, assim como dos isômeros ópticos D- L+ do ácido lático, mediante espectrofotometria de ultravioleta, empregando desidrogenases láticas estereoespecíficas. O crescimento bacteriano foi inferido pela absorvância a 600 nanômetros. Os resultados obtidos mostraram, pelos perfis de excreção dos metabólitos, a presença de 8 linhagens homofermentativas obrigatórias, produzindo unicamente ácido lático, 8 linhagens heterofermentativas obrigatórias, com produção de ácido lático, acético e etanol, e uma linhagem supostamente heterofermentativa facultativa. Observou-se também, em relação à formação de estereoisômeros, que 12 linhagens foram incluídas no grupo DL, 4 no grupo L e 1 no grupo D. Os resultados permitiram concluir que os lactobacilos que contaminam processos fermentativos industriais de produção de etanol podem se apresentar nos 3 biotipos fermentativos e produzindo as mais variadas proporções dos 2 estereoisômeros do ácido lático, com relativas implicações biotecnológicas. Este é o primeiro relato sobre a produção dos isômeros óticos de ácido lático por bactérias do gênero Lactobacillus, isoladas de fermentação industrial baseada na cana de açúcar. Então, aqui nós tivemos já um perfil do que era o trabalho. Então, a gente viu que a produção é uma produção que nós vamos poder estar associando com a bioquímica, né? Processos biotecnológicos. Então, é um processo onde nós vamos ter química sendo gerada a partir de processos biológicos, né? Então, nós não vamos ter uma reação química pura, nós vamos ter micro-organismos transformando, né,
a matéria base, transformando esse material em ou substâncias aqui, né, avaliadas dentro do ácido acético, etanol e ácido lático. Em si, o que consistia a técnica? Então, tu pegava os lactobacilos, que eram 17 tipos, né, individualmente, cada um desses lactobacilos de 17 linhagens, ou seja, 17 tipos distintos, que foram isolados conforme suas características. Então, eles foram, digamos, despertados. Porque quando eles estão no estado liofilizados, como citado, eles estão dormentes. É muito parecido com o que acontece quando tu vai fazer um bolo. Desculpa, um bolo não, um pão ou vai fazer uma pizza. Tu tem lá um fermento biológico, que ele está tudo granuladinho, né? Daí, quando tu vai lá no mercado, ele está fora da geladeira, ele está lá, está liofilizado, ou seja, ele está dormente. A partir do momento que tu abre ele já tem o contato com o oxigênio e com a umidade do ar, ele já começa a abrir os órgãos, né? Como se tivesse olhos, né? Mas vamos brincando um pouquinho. Mas daí ele começa a despertar, né? E daí, essa que é a ideia. Então, aqui a gente está despertando cada um deles individualmente, colocando a 32 graus durante 24 horas, dosando 5 ml de uma solução, né, que é um meio, né, onde vai ter, né, nutrientes para poder estar despertando. Seria mais ou menos o que a gente percebe, às vezes, em casa, na prática, né, o pessoal mais experiente um pouquinho, fazendo lá o bolo, desculpa, o pão ou a massa de pizza, que é tu colocar um pouquinho, bota o fermento lá, larga um pouquinho de açúcar e larga uma água morninha em cima, né, e deixa ele começar a despertar. Claro, o processo aqui foi um pouquinho mais controlado, né, durante um período maior. Então, se pegou uma alíquota, então, desse material e se, né, colocou, então, essa quantidade, né, de solução, né, de meio. Então, passadas 24 horas, nós vamos ter as 17 linhagens já acordadas. Bom, dessas 17 linhagens, então, pegou-se 0,1 ml desses lactobacilos, digamos assim, tem 17 tipos de lactobacilos, e em 5 ml esse meio de cultivo um pH 6,7. Então, aqui sim vai começar a produção. Essa primeira etapa é só para acordar, a segunda é produção. Depois, então, que tu promove essa mistura, tu deixa 24 horas a 32 graus, uma parte, né, desse volume tu já imediatamente avalia através de UV a 600 nanômetros, a densidade óptica, né? O que é essa densidade? Para ver a quantidade de multiplicação que nós vamos ter ali, né? Qual foi o crescimento analisado dessas bactérias, e o restante tu congela, né? Para quê? Porque essa análise ela não acontece em tempo real, primeiro tu vai realizar, tu tem 17 linhagens, então o processo é um pouquinho demorado, então para ti não perder, tu inertiza o teu sistema congelando, então tu perde a volatilização de qualquer composto formado e tu inertiza a produção, né, inibe a produção dos lactobacilos, ou seja, né, depois permitindo com que tu possa fazer, sim, por cromatografia líquida de alta, né, performance, que tu possa, então, fazer a quantificação do ácido lático, do ácido acético e do etanol. Aqui do ácido lático total. Bom, feito isso, né, aqui nós vamos ter já, por exemplo,
o método, uma premissa do que é o método de produção, então, do ácido lático. Foi uma das perguntas feitas. Então, vai ser um processo biotecnológico, onde nós vamos estar produzindo o ácido lático por meio do uso de lactobacilos, ou seja, bactérias fermentativas que vão estar convertendo, então, a glicose, a frutose, né, em subprodutos, ou seja, em ácido lático. Bom, aqui, então, vai aparecer o resultado, né, onde aqui, pela densidade óptica, tu vai ter, então, as quantificações, né, e do quanto, né, os valores médicos respectivos, desvios padrões da concentração de ácido lático, acético e etanol, bem como a densidade óptica após 24 horas de crescimento, ou seja, quanto de material cresceu, se desenvolveu, e aqui nós vamos ter, então, mais ou menos, fechando sempre 100%, né? Então, esse tipo de bactéria produziu mais ácido lático, né? 59%, 1/4 de ácido acético, 1/4 de etanol, e assim sucessivamente. Bom, mas o que nos interessava, como resposta à nossa atividade, era essa segunda parte, que, de fato, era, sim, a produção dos isômeros D, né, e L, e, principalmente, não é que aqui tu não tem a produção. Sim, aqui tu vai estar avaliando o ácido lático total, mas dessa quantidade de ácido lático, quanto é o enantiômero D, de estrógeno, ou L, levógeno, ou seja, um giro positivo. Então, da mesma forma, aqui tu vai pegar e vai realizar, então, uma segunda conversão, que é a desidrogenação lática estereoespecífica. Então, a partir da desidrogenação lática estereoespecífica, e por uma análise de espectrofotometria de UV, então, será possível, veja, e aí a importância do artigo mostrando, quando a gente viu na aula passada que nós falamos de isômeros, nós vimos lá que o método para identificar se tu tem um enantiômero D ou L era por meio do giro, né, por meio do uso de uma solução, onde tu vai ter um polarímetro, e por meio do polarímetro nessa solução contendo os enantiômeros, dependendo do giro como se dá para a esquerda ou para a direita, nós vamos estar definindo, né, qual é o tipo de isômero, né, que nós vamos estar obtendo. Já aqui nos traz, então, um outro método, que usa, né, espectrofotometria, né, a UV. Então, por meio dessa complementariedade, nós, então, conseguimos aí de uma maneira mais, talvez, mais próxima ao nosso entendimento, perceber como identificar, né, a característica de dois enantiômeros. Então, com base nisso aqui estaria, sim, a resposta, né, de como se produz, né? Então, essa produção aqui através biotecnológica, ou seja, é uma produção dos enantiômeros a partir de um processo fermentativo, onde tu vai ter tanto a produção de um quanto de outro, mas que, dependendo, e aqui é bem interessante esse parágrafo, diz, a redução enzimática do piruvato a lactato é processada por desidrogenases estereoespecíficas, sendo que L mais lacto é formado pela enzima LDHL, depois a gente vai ver ela ali definida, a numeração dela, enquanto que o D menos lactato é formado pela enzima análoga LDHD.
permitindo que as bactérias láticas possam ser agrupadas de acordo com a proporção dos isômeros produzidos. Assim, as bactérias láticas podem ser divididas entre aquelas que produzem mais de 75% do isômero L, sendo referidas como do tipo L, as que produzem mais de 75% do isômero D, referindo como tipo D, ou aquelas que produzem os dois isômeros em proporções intermediárias, classificando essas como D e E. Então, com base nisso, o que o trabalho propôs? Que fosse, então, o código aqui, né, das bactérias, a espécie definida delas, os lactobacilos, e aqui o percentual que nós já tínhamos visto aqui, né, o percentual, a quantidade, né, a absorvância aqui em milimols, a concentração em milimols, né, e aqui os percentuais de cada um dos ácidos obtidos. Então, tu vê aqui esse tipo de bactéria aqui, ó, produziu, então, 100% do enantiômero D, né, enquanto essa outra aqui, ó, produziu 100% do enantiômero L. E daí aqui as considerações. Aqui tu vai ter, então, uma bactéria homo fermentativa do tipo L, e aqui tu vai ter uma bactéria homo heterofermentativa do tipo D. E outras curiosidades, né, apresentando aqui, quando tu tem as duas condições, D e L, que tu vai ter misturas racêmicas, né? As misturas racêmicas, então, é quando nós vamos ter a mistura dos dois enantiômeros. Mas então fica, né, muito mais como uma curiosidade, que às vezes o cara vê, pô, mas onde é que eu vou ver isso? Onde é que eu vou usar isso? Então, por exemplo, o pessoal aí da engenharia ambiental, né, trabalha muito com bactérias, né, por exemplo, trabalha muito com bactérias nos tratamentos de efluentes, por exemplo, né, nos biológicos, anaeróbicos, aeróbicos. Não que os engenheiros químicos também, né, não vão estar assumindo esse tipo de trabalho, mas fica aí, então, a dica de que, dependendo, né, do tipo de produto formado, podem, né, estarem se formando os enantiômeros. Lembrando que qual é a diferença de uma substância para um isômero? Né? O que é um isômero? É aqueles que apresentam a mesma fórmula molecular, mesma massa molecular, ou seja, aparentemente são iguais, porém, né, estruturalmente vão apresentar alguma diferença. E essa diferença estrutural, né, seja por uma função química, seja por uma insaturação, seja por a posição de um determinado elemento, isso faz com que, às vezes, o comportamento dessas substâncias sejam diferentes. E esse comportamento diferente pode resultar em problemas, né? E é por isso que a gente estuda, e essa disciplina tem a missão, então, de trazer esse tema à tona. Bom, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida com relação a essa parte aí? Com relação ao paper, né, ao artigo trabalhado com relação aos enantiômeros? Deu para ter uma noção do que a gente estava buscando ali, uma forma de produção e uma forma de se analisar? Tranquilo? Ou não? Sim ou não? Tranquilo. Ótimo, Gabriel. Que bom ouvir tua voz. Ótimo, isso aí. Muito bom. Assim parece que eu não estou sozinho aqui. Próxima. Bom, agora o relatório virtual. Então, assim, o relatório virtual tinha 11 questões. Então, se nós formos fazer uma análise, né, sobre 10, cada questão valeria 0,91.
O cara acertou 5, 5 vezes 0,91, tiraria 4,5. Só que é 4,5, né, vezes 0,5 vai nos dar, então, a nota equivalente ao que vai ser apontado lá no aula. Então, assim, a pontuação o professor dá sempre sobre 10. Então, vamos supor, acertou 5 questões, né, de 11, então, vezes 90. Então, sobre 10, a tua nota vai ser 4,55. Só que 4,55 vezes 0,5 dividido por 10 vai dar que a tua nota diretamente vai valer 0,22. Né? Por quê? Ah, professor, mas não entendi. Como assim? É porque o aula, ele dá pontuação sobre 10. Mas, como o relatório virtual valia meio ponto, então a gente só tem que fazer essa conversão. Multiplica por 0,5, né, a nota sobre 10, multiplica por 0,5, divide por 10. Ok? Bom, primeira questão. Então, primeira coisa, relatório virtual você tinha que ter lido, né, pessoal? Ter lido. O professor, então, deu 2 práticas, uma envolvendo uma prática onde era extração líquido do etanol da gasolina, utilizando uma solução aquosa de cloreto de sódio, onde o objetivo do cloreto de sódio é aumentar a polaridade da água e facilitar a extração do etanol da gasolina. E a segunda parte, no segundo artigo, trazia uma seleção de atividades práticas envolvendo a descoberta a respeito dos hidrocarbonetos. Então, lá se propunha a queima da vela, né, se propunha entender por que a queima da vela é amarelada, né, se propunha a que o aluno buscasse o entendimento do porquê, né, a chama do gás GLP, quando queima no fogão, ora ela está azul, ora ela pode ficar amarelada, ora ela pode deixar a panela preta, ora ela não deixa. Mas por quê? Eu perguntei por quê? Por quê? Por quê? Porque eu queria a opinião de vocês, mas eu não queria uma opinião de alunos do ensino médio, eu não queria uma opinião de alunos de ensino fundamental. Eu queria uma opinião de engenheiros ambientais e de engenheiros químicos, que é como eu considero vocês. Né? Então, assim, é fundamental, pessoal, que o comportamento de vocês cresça, principalmente sobre este ponto de vista da matéria. Então, eu dei o feedback individualizado para cada um de vocês, dizendo se acertou, se errou a questão. Mas agora a gente vai discutir individualmente cada um dos pontos, isso está ficando gravado, e isso vai permitir que vocês depois, né, possam escutar com mais calma e virem, obviamente, a questionar qualquer correção que o professor venha fazer que vocês discordem. Então, a aula de hoje é para nós fazermos isso. Então, a primeira questão é separação do álcool da gasolina. Por que haverá separação? Tudo com base nos artigos que vocês leram. Então, vai haver a separação por uma diferença de polaridade, onde o hidrocarboneto é apolar, o álcool é polar. Então, a água salgada potencializa a polarização, promovendo a extração líquido do etanol da gasolina. Então, em suma, tinha que aparecer isso. Tinha que falar de diferença de polaridade, tinha que falar que a água salgada potencializa, né, essa questão da polarização, torna mais polar, e que o etanol, obviamente, ele tem uma parte apolar, que é a parte, né,
alifática, digamos assim, a parte que é só carbono e hidrogênio, e ele tem a parte polarizada, que é a hidroxila, né? Então, no caso, o etanol, quanto maior um álcool, é que a gente não estudou os álcoois ainda, então por isso que eu não considerei na resposta que vocês me falassem da parte polar e apolar do álcool. Por exemplo, um álcool de cadeia de 5 carbonos, 6 carbonos, 10 carbonos, ou seja, um álcool que tem uma parte apolar muito grande, ele já não é solúvel plenamente em água, que nem acontece com o etanol, com o metanol. A partir de 3, 4 carbonos, esse álcool, esse butanol, propanol, ele já não é tão solúvel em água. E isso vai ser potencializado, sim, por essa parte apolar. Mas como a gente ainda não havia entrado em função álcool, o que você tinha que evidenciar é isso. Porque haverá separação por diferença de polaridade, onde o hidrocarboneto é apolar e o álcool é polar. Por que separa? Por que há separação? Porque a água salgada potencializa a polarização, né? E isso, então, promove a extração líquido-líquido do álcool da gasolina. Bom, quais os tipos de ligações intermoleculares no álcool e na gasolina? Então, isso nós falamos, tivemos uma aula específica falando sobre isso. Se eu não me engano, foi a aula do 4 ou 5. Pessoal, se nós tivermos compostos apolares, o tipo de ligação é de Van der Waals. E Van der Waals pode ser do tipo de polo induzido, ou pode ser do tipo de polo permanente, forças de London, mas é Van der Waals. Forças intermoleculares, é as forças entre as moléculas que mantêm uma molécula próxima da outra. E as forças, né, intermoleculares do álcool vão ser do tipo pontes de hidrogênio, principalmente pela presença do OH. Certo, pessoal? Então, isso nós temos. Claro, quando eu tiver um álcool de cadeia muito longa, sim, daí eu vou ter um dipolo permanente. Daí eu posso ter forças de Van der Waals. Mas quando eu tiver álcool de cadeias muito longas, não é o caso do álcool que o professor estava trazendo para vocês. Então, a evidência tinha que estar aqui, pontes de hidrogênio. E isso é um dos fatores, a ponte de hidrogênio é um dos fatores que potencializa também a solubilização de água e etanol. Porque além da polarização que existe, as forças intermoleculares também são equivalentes, são iguais. Então, a gente vai ver, por exemplo, que às vezes vai ter um composto, né, que ele vai ter uma polarização, mas ele não vai ter uma força de ligação tão forte. Isso quer dizer o quê? Que as forças intermoleculares, quanto mais forte elas forem, mais energia será para separar uma molécula da outra, como, por exemplo, atingir o ponto de ebulição, que é quando uma molécula tem que se desprender da outra. E para uma molécula se desprender da outra, essa energia necessária é a energia de rompimento, não da molécula, não é as ligações da molécula, as ligações entre os átomos, mas sim a ligação entre as moléculas que compõem a substância. Certo? Próximo. Daí eu já mudei. Agora eu queria solubilização da parafina pela gasolina. Por que haverá a solubilização? Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, hidrocarboneto apolar dissolve apolar. Além disso, outro fator que poderia ter sido trazido aqui, que também estaria ok, é com relação às mesmas forças intermoleculares. No caso da gasolina e da parafina, nós vamos ter dipolo induzido ou
também conhecidos como forças de Van der Waals. Era isso que eu queria ouvir aqui, pessoal. Teve gente que tentou me enrolar de tudo que foi o jeito, mas daí fica difícil, né? Teve até alguns feedbacks que eu dei, olha, tio, tem que ser mais objetivo. Tem gente que fica dando volta, escreve, mas não diz nada com nada. Então, assim, tudo bem, uma resposta cumprida, usando argumentos válidos, argumentos corretos, show de bola. Mas não adianta querer encher de argumentos de papo furado que o professor vai entender. E, de fato, né, teve alguns que vacilaram nesse sentido. Então, o feedback foi dado individualizado para cada um. Observe a queima de uma vela. Ou seja, a queima de uma vela nada mais é do que a queima da parafina. Será uma queima completa ou incompleta? Pessoal, incompleta. Por que eu sei que a queima é incompleta? Por causa da coloração da chama amarelada, ou seja, aquilo ali nada mais é do que carvão incandescente emitindo luz. E outro fator que me aponta para essa queima incompleta é a fuligem que é gerada no processo. Então, a resposta era muito simples. Será uma queima completa ou incompleta? Incompleta. Aceitei desse jeito. Mas queria argumentar, então argumenta correto. E o argumentar correto é uma queima incompleta, pois a imensa radiação de luz referente ao quê? O que essa irradiação de luz vem da onde? Do carbono, que é uma queima incompleta, então gera esse carbono que vai ficar incandescente e gera aquela coloração amarelada. Outro argumento que caracteriza como uma queima incompleta é que é uma queima fuliginosa, então produz uma picumã preto. Então, quer argumentar, argumenta de forma correta, não tenta enrolar. Então, aqui era incompleta. A segunda dizia o seguinte, veja bem, interpretação. Considere a parafina com número de carbonos iguais a 22. Então, é um hidrocarboneto. Se tiver 22 carbonos, lembra que a gente viu, as parafinas são saturadas ou insaturadas? São alcanos, alcenos ou alcinos? Que tipo de hidrocarbonetos? Está lá. Quando a gente trabalhou com alcanos, os alcanos são alifáticos e também conhecidos como parafínicos. Parafínico quer dizer o quê? Alcano. Alcano é o quê? CnH 2 vezes N mais 2. Então, se o C é 22, o H vai ser 2 vezes 22, 44, mais 2, 46. Então, essa é a fórmula da parafina. Represente o equacionamento para uma reação química de combustão incompleta da parafina. O que quer dizer uma combustão incompleta? Que eu não estou colocando quantidade suficiente de oxigênio para formar os produtos da queima incompleta. Quais são os produtos da queima incompleta? CO2 e H2O, ou seja, gás carbônico e água. Isso é os produtos gerados na queima completa de um hidrocarboneto. Agora, eu continuo com formação de negro de fumo, carbono, monóxido de carbono e ar. Então, veja, eu deixei explícito para você que a queima é incompleta. Então, se ela é incompleta, tu tinha que me colocar, sim, uma quantidade X de oxigênio estequiométrico
ia produzir água, porque eu estou dizendo que tem água, eu estou dizendo que tem carbono e eu estou dizendo que tem monóxido de carbono. Bom, a estequiometria é uma balança. Então, o número de carbonos que tiver do lado de cá, de hidrogênio e de oxigênio que tiver do lado de cá, também tem que ter do lado de cá. Então, como é uma queima incompleta, eu não sei se forma mais CO, se forma mais carbono, se forma menos carbono, menos CO, não sei. Então, como eu não sei, eu tenho que criar uma estequiometria. Então, assim, o professor considerou correto qualquer reação onde fosse apresentado como produto água, carbono e CO, desde que houvesse o balanceamento, como está o exemplo aqui apresentado. Se eu tiver 22 carbonos, eu tenho que ter quantos carbonos do lado de cá? Ó, 12 mais 10, 22. Hidrogênio, eu tenho 46. 23 vezes 2, 46. Oxigênio, eu tenho 35 meios vezes 2, ou seja, 35. Então, eu tenho 23 oxigênios mais 12 oxigênios, que dá um total de 35 oxigênios. Então, veja, os valores estequiométricos aqui estão ok. O que é os valores estequiométricos? Aqui é 1, aqui é 35,5, aqui é 23, aqui é 10, aqui é 12. Então, fechou o número de elementos do lado dos produtos e dos reagentes, ou seja, o balanceamento está ok. Então, isso era a resposta do 3.2. O 3.3, eu já dizia que aqui, ó, considere a parafina com o número de carbono igual a 22, represente o equacionamento para uma reação química de combustão completa da parafina. Então, para que a queima seja completa, então vai formar água e CO2. Então, aqui não tem outra resposta a não ser essa. Então, tu tem 22 carbonos, do lado de cá tu tem 22 carbonos. 46 hidrogênios, 2 vezes 23, 46. Então, 67 meios vezes 2, 67. Então, aqui tu tem 23 oxigênios, 22 vezes 2, 44, mais 23, 67. Ou seja, balanceado. Porque quando aproximamos um pires no topo da chama de uma vela, o pires fica todo enegrecido com picumã. Por quê? Devido à reação de queima da parafina ser incompleta. No pires haverá adesão do carbono. Então, é aquilo que a gente falou antes. Então, quando a queima é incompleta, né, tu vai ter a chama amarelada. Por quê? Porque tu está como produto de reação, parte da parafina está virando gás, mas outra parte está ficando na forma de carbono. E esse carbono, com o calor da chama, ele fica incandescente. Só que ele não fica por muito tempo ali na chama. Então, ele é carreado, ele é arrastado junto com os gases da queima. E esse arraste faz com que esse carbono resfrie e volte à sua característica de formação, que é o carbono sólido. Porém, esse carbono sólido, na forma elementar, ele vai ter a coloração de carvão, preta. Né? Só que bem fininho, né? Porque tu tem a forma atômica. No momento que ocorre a queima, vai formar carbono atômico, que ele vai, obviamente, né, se aproximando um do outro, porém, ali a gente vai ter quase que carbono, né, bem finamente individualizado, né? Forças intermoleculares praticamente destruídas pelo processo de formação, diferente de um carvão que ficou nas profundezas da Terra sob intensa pressão, condições especiais onde faz com que ocorram ligações entre carbono e carbono. Ali não, ali a gente está muito fragilizado isso. Basicamente, tu tem
o carbono elementar ali naquela picumã. Então, o que acontece? Essa fumaça, quando entra em contato com um pires frio, ocorre, então, a adesão. Ele vai se aderindo e vai ficando aquela picumã ali, né? Característico de uma queima incompleta. Então, sempre que tiver picumã, que nem quando tu vê um caminhão, um ônibus que passa e acelera, isso é aquela fumaça enegrecida da chaminé dele, do cano de descarga. Por quê? Porque ali está havendo uma queima incompleta, então está liberando monóxido de carbono, está liberando carbono e, claro, um pouco de umidade, mas muito, muito, muito carbono. Quanto mais picumã, mais incompleta está sendo essa queima. Desculpa, pessoal. Bom, quarta parte. Na quarta parte, então, nós tínhamos que observar a queima do GLP em um fogão, né? Então, aqui. Porque quando o gás está no fim, as panelas utilizadas para o cozimento ficam enegrecidas com picumã. Justifica. Ou seja, é a mesma coisa que acontece com a vela. Só que qual é a diferença? O botijão de gás, ele tem uma pressão. O botijão de gás, quando ele é inserido dentro do cilindro, dentro do botijão, uma parte dele condensa, por isso que a gente chama gás liquefeito do petróleo. Mas por que ele liquefaz dentro do botijão? Ele liquefaz devido à pressão. À medida que tu vai consumindo gás, tanto é que a saída do botijão de gás, se a gente for avaliar um botijão, ele é assim, ó, aqui. O botijão ele é assim. Ele é um pouquinho mais oval aqui, mas por que ele tem essa característica arredondada? Porque quanto mais arestas tu tiver, maior concentração de pressão. Então, todo gás, quando armazenado, ele vai ficar melhor em recipientes circulares. Então, o nosso botijãozinho aqui, daí tem o pezinho dele aqui, né? E vai ter lá a partezinha de cima dele aqui, para te carregar. Basicamente é isso. Então, o que acontece? Aqui dentro, o botijão, ele vai estar de que forma? Quando a gente compra ele, ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Um gás incolor, mais ou menos nesse nível aqui. O que vai acontecendo? Aqui em cima, onde está a saída do gás aqui, ó, nada mais tem uma válvula, obviamente, de retenção aqui, onde tem uma molinha, tanto é que se tu pressiona essa molinha aqui, o gás daqui de dentro sai. Então, quando tu instala a válvula, essa válvula ela empurra essa mola para baixo para liberar o fluxo do gás. Mas, em si, o que nós temos aqui? Aqui nada mais é do que um orifício onde vai fluir esse material. Ele não tem um pescante que vai até o fundo. Até porque aqui nessa parte de baixo aqui ele está líquido. Por isso que quando termina o gás, não se vira o botijão. Por quê? Porque se não tiver acabado bem o gás, tu pode virar e o líquido que está aqui dentro ele pode sair e tu pode ter um acidente na tua cozinha. Por quê? Porque o líquido está pressurizado, ele vai sair também. Só que vai sair um líquido onde era para sair um gás, né? E ali pode vir o quê? Um excesso de combustível, e esse excesso de combustível pode te gerar um acidente. Então, o que ocorre? À medida que o gás vai saindo, a pressão de vapor aqui
ela vai, com o tempo, diminuindo, né? E o nível do líquido vai baixando, então vai aumentando a ocupação do volume de gás, e isso faz com que a pressão vá reduzindo, até que tu vai chegando lá nos níveis mais baixos. Então, quando praticamente não tem mais gás, ou seja, não tem mais líquido dentro do botijão, o que acontece? O gás acabou, de fato, acabou. Mas como que ocorre a queima desse gás que sai de dentro do botijão? Então, esse gás ele vai vir, né? Ele vai vir aqui e vai vir até o bico, né? Aqui no bico do fogão. Então, o bico do fogão, como é que ele vai funcionar? O bico do fogão, aqui vai vir esse gás, ele vai vir aqui, tá? E aqui ele vai, então, ele vai seguir esse circuitinho, ele vai subir. Quando ele sobe para ser distribuído aqui, tá? Aqui nesse ponto, nós vamos ter o que nós chamamos de um venturi, tá? Esse venturi, qual é a função de um venturi? A função de um venturi é, com o fluxo do fluido, vai haver um arraste de ar. Então, aqui, o venturi, então ó, com o fluxo do fluido, qual é o fluido? O GLP, haverá o arraste do ar, certo? Então, assim, se tu tiver uma pressão X, tu vai ter um arraste Y. Se tu tiver uma pressão W, tu vai ter um arraste X, e assim por diante. Ou seja, o que eu quero te dizer que quanto menor for a pressão de gás, haverá uma redução do arraste de ar. Havendo essa redução de arraste de ar, o que acontece com a queima da chama? Ela passa, então, de uma condição azul, aqui, né? De uma condição azul aqui, deixa eu fazer a representação aqui. Uma queima bem azul. Para uma condição duplicar aqui. Então, à medida que a pressão cai lá para baixo, essa chama, então, começa a mudar de cor. Então, por que ocorre isso? Porque como reduz a pressão do gás, o fluxo de ar reduz. E à medida que esse fluxo de ar reduz, nós vamos tendo uma queima incompleta, que é a mesma coisa que acontece na vela. Então, a pergunta é, por que quando o gás está no fim, as panelas utilizadas para o cozimento ficam enegrecidas com pigmã? Devido à reação de queima estar sendo incompleta, havendo adesão de carbono na panela. A redução da pressão de GLP promove o menor arraste de oxigênio e, consequentemente, queima incompleta. Então, não precisa... Daí, aqui surgiu, por causa do pentano, Então, surgiu umas respostas malucas, eu não sei de onde o pessoal tirou. Tenho curiosidade de saber, depois, individualmente, se cada um quiser me falar, excelente, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, é simplesmente por causa desse fenômeno aqui, ó. Esse e esse. Ou seja, tu tem a mudança se dá em virtude do menor arraste de oxigênio. Quando a chama do fogão está azul, há o enegrecimento da panela? Não. Por que não? Pois a queima está completa, o arraste de ar está adequado com a quantidade de combustível.
lembre-se, pessoal, o processo de queima com excesso de oxigênio vai produzir, com certeza, uma queima completa. Por que não é o ideal tu usar muito oxigênio? Porque se tu botar excesso de oxigênio, pode ser que tu tenha perda da eficiência da queima no sentido de reduzir o calor dela, né? Mas sempre o processo com excesso de oxigênio vai te produzir, então, uma queima completa. Por isso, quando tu tá com fogo fraco, tu dá uma soprada, né? Porque não é porque quando tu sopra, sai CO2, mas esse teu CO2 saindo, ele promove o arraste do oxigênio que está no entorno do teu fluxo de ar. Então, é esse oxigênio que se desloca até lá que oxigena aquela queima. Porque, de fato, a gente não aspira oxigênio, né? A gente inspira oxigênio e aspira CO2. Então, não confundo. Por que fica, quando tu sopra, a chama fica viva? Por causa que tu empurra o oxigênio através do teu sopro, né? Próximo. Por que o cozimento dos alimentos fica mais demorado com a chama quando a chama do fogão começa a ficar amarelada? Bom, a explicação é a seguinte: a chama está ficando amarelada porque tu está tendo uma combustão incompleta. Se tu tem essa combustão incompleta, tu não está aproveitando ao máximo, a queima do combustível. Então, se tu não está aproveitando ao máximo a queima do combustível, a própria picumã está te indicando, tem matéria orgânica que não está sendo queimada. E se ela não está sendo queimada, ela está ficando depositada no fundo da panela. E isso quer dizer o quê? Que essa chama amarelada, ela, por tu ter uma redução na energia de combustão, tu vai ter uma menor transferência de calor. Então, como tu está transferindo menos calor através da queima do combustível, isso vai fazer com que o teu alimento ele demore mais tempo para cozinhar. Por quê? Porque a quantidade de energia que ele está recebendo é menor. É que nem tu cozinhar com fogo alto e fogo baixo. Qual dos dois vai cozinhar mais rápido? Com fogo alto. Por quê? Porque tu está fornecendo mais combustível e esse combustível a mais está fazendo com que a energia da panela fique maior. Ou seja, mais calor, cozimento mais rápido. Do contrário, se tu cozinha com fogo baixo, demora mais tempo. Por quê? Porque tu está fornecendo menos energia, menos calor. A lógica é essa. E por último, considerando a combustão completa do GLP, ou seja, sua oxidação, considerando uma mistura de 50% de butano, então but, 4 carbonos, e 50% de propano, prop, 3 carbonos, quanto de oxigênio, no mínimo? Por quê? Porque se tu usar a mais, tu vai caracterizar a queima completa também. Deverá ser consumido e quanto de gás carbônico, água serão obtidos a partir da queima de 1 kg de GLP. Então, a primeira coisa era a estequiometria da reação. O número de carbonos do lado de cá tem que ser igual ao daqui, hidrogênio e oxigênio. Então, 44, 160, 7... E vejam, pessoal, isso é uma balança. Se eu somar 44 com 160, 44 mais 160, me dá 204. Se eu somar 72 com 132, também dá 204. Toda reação química é uma balança. Ou seja, nós temos aqui nada mais, nada menos do que processo antes, processo depois. A gente tem que respeitar a lei da conservação da massa. Se eu tinha 500 gramas de propano, essas 500 gramas de propano vão virar CO2 e H2O. Mas para virar CO2 e H2O precisa de quantidade proporcional estequiométrica de oxigênio.
E aqui, então, nós vamos ter a queima completa do propano e aqui a queima completa do butano. Então, oxigênio consumido, 3,6, é só somar 3,611 quilos, né? Ou 3.611 gramas. A quantidade de água produzida, 818 mais 776, ou seja, 1,594 quilos, ou 1.594 gramas. E o gás carbônico produzido, 1.500 mais 1.517, então 3.017 gramas ou 3,017 quilos. Bom, então, pessoal, era isso. Isso era o que eu esperava receber de relatório virtual de vocês. Bom, a objetiva, o professor vai abrir elas agora. Então, na média, a objetiva nós tivemos uma pontuação média de 0,87, a menor nota foi 0,7 e a maior nota foi 1, valia 1, tá? Vamos para a correção. Lembrando que as objetivas, as provas que são feitas no sistema, elas são aleatórias, né? Então, aqui eu vou colocar a ordem que eu coloquei no sistema, mas para você, né, individualmente, cada aluno, essa aqui não era a primeira, nem a última, né? Foi a do meio, então a ordem muda, inclusive a sequência, né, a ordem das alternativas. Então, vamos lá. Numa viagem, um carro consome 10 quilos de gasolina. Na combustão completa desse combustível, na condição de temperatura do motor, forma-se apenas compostos gasosos. Considerando-se o total de compostos formados, pode-se afirmar que os mesmos pesam mais que 10 quilos. Por quê, pessoal? Olha aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Se eu queimo 500 gramas, claro, eu estou falando lá de gasolina, mas é a mesma coisa, tá? Se eu queimo meio quilo de propano, butano, gasolina, o que for, eu preciso somar a massa de oxigênio para ter a massa total dos produtos. Porque aqui, ó, de 500 gramas, olha quanto que eu formei de produto. 818 mais 1.500. Ou seja, de 500 gramas eu produzi 2.318 gramas. Mas de onde é que deu esse maior número de massa de produto? Foi a combinação com oxigênio. Tá? Então, essa primeira questão era exatamente isso, que tu não precisava fazer cálculo nenhum, era só interpretativo. Né? Então, será maior que 10. Certo? Bom, essa daqui, ela é na mesma linhagem das atividades, dos exercícios que a gente vinha fazendo em sala de aula, né? Então, tem-se 200 litros de gás natural, composto de 95% de metano e 5% de etano. Então, metano, etano. Considerando o teor de oxigênio do ar igual a 20%, porque o ar não é oxigênio. O ar tem 21% de oxigênio. O restante é nitrogênio, 78%, e gases nobres, que são um percentual mínimo. Mas a maior parte do ar que a gente respira é nitrogênio. Então, considerando o teor de oxigênio no ar igual a 20%, o volume de ar necessário para queimar completamente a mistura gasosa será D. Vamos ver?
Tem 200 litros de gás natural e tu quer saber qual o volume do gás do ar. Então, assim, poderia fazer a justificativa aqui. 200 litros vezes 0,95, que é os 95% de metano, daria 190 litros de metano. Então, 1 mol de metano precisa de 2 mols de oxigênio. Tudo trabalhando a estequiometria. Então, utilizando, né, a constante volumétrica dos gases, então a gente sabe que 1 mol é 22,4 litros, então se eu tenho 190 litros de metano, dividido por 22,4 litros, eu tenho 8,48 mols de metano. Então, se é 1 mol de metano para 2 de oxigênio, se eu tiver 8,48 mols de metano, eu vou ter 17 mols de oxigênio. Vezes 22,4 litros por mol, ou seja, eu tenho 380 litros de oxigênio. Porém, qual é a concentração de oxigênio no ar? 20%. Então, divido por 0,2. Isso me dá 1.900 litros de ar. Isso foi só para queimar o 95% de metano. Bom, da mesma forma, se são 200 litros, então 200 menos 190 dá 10 litros de etano. Da mesma forma. Só que a queima do etano consome um pouquinho mais de oxigênio. Porque 1 mol de etano precisa de 3,5 mols de oxigênio. Então, os 10 litros de etano vezes 3,5 vai ser igual a 35 litros. Aqui, eu estou mostrando para vocês que não haveria necessidade de transformar para mols. Ou seja, poderia usar direto a relação, né? Então, os 10 litros vezes 3,5 seriam, então, os 35 litros, dividido por 0,2 seriam 175 litros de ar. Então, qual foi o volume de ar necessário? 1.900 mais 1.175 litros, ou seja, 2.075 litros. Certo? Bueno, essa, então, era a resposta dessa questão aqui. Depois, pessoal, tranquilo, pessoal. Daniela, boa noite, Daniela, tudo bem? Eduarda, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Tranquilo com a correção? Alguma dúvida? Não, tranquilo com a correção. Por mim, por enquanto tá ok. Tá ótimo. Alguém? Certo. Obrigado, Eduarda. Demais colegas, tranquilo? Brenda? Podemos continuar? Tá. Lembrando, pessoal, a qualquer momento você, pô, professor, não entendi. Pá, professor, não tá legal, não estou entendendo, professor. Explica de novo, por favor. O professor está aqui para isso, tá? Então, vamos lá. Depois aqui. Então, a queima do eucalipto para produzir carvão pode liberar substâncias irritantes e cancerígenas, tais como benzoantracenos, benzofluorantenos, dibenzoantracenos, que apresentam em suas estruturas anéis de benzeno condensados. O antraceno apresenta 3 anéis e tem fórmula molecular. Então, assim, eu estou dizendo que eles apresentam estruturas de anéis benzênicos condensados. Eu estou dizendo que o antraceno são 3 anéis, então tu tinha que considerar 1, 2, 3 anéis. Por que não tem... aqui tu pode ver, tem 3 ligações. Por que aqui não tem 3 ligações, pessoal? Porque o carbono faz 4 ligações. Então, aqui, ó, esse aqui já não está vendo 4, esse aqui não está vendo 4. Como é que vai ter ligação aqui? Esse aqui, ó. Quantas ligações esse aqui está vendo? 1, 2, 3, 4, com hidrogênio, né? Lembram que tem o hidrogênio.
Não dá para ver. Então, o que acontece? Ou tu faria essa contagem, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 carbonos, hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênio, né? Que daí daria a fórmula, essa resposta aqui. Muito bem. Questão 4. O carbeto de cálcio ou carbureto pode ser empregado como gerador de gás acetileno ao reagir com água. A equação da reação é... Aqui eu coloquei essas observações, inclusive vocês nos trabalhos, pessoal, eu sei que às vezes o nosso recurso, ele não permite, né, que a gente escreva na forma subscrita, mas sempre vocês têm que escrever, que nem o professor colocou ali, ó, em todas as fórmulas moleculares, ou seja, fórmula molecular, fórmula molecular, fórmula molecular, fórmula molecular. O número é subscrito, ou seja, está escrito abaixo, exceto os coeficientes estequiométricos, que são os números que estão aqui à frente. Então, a quantidade mínima de carbeto de cálcio em gramas necessária para produzir 560 litros de gás acetileno, medido nas condições normais de temperatura e pressão, é. Então, lembrando que o acetileno é um hidrocarboneto, né, com ligações triplas. Então, vejamos aqui. Primeira coisa, um cálcio, 2 carbonos, 2 carbonos. 4 hidrogênios, 2 mais 2, 4. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Fechou. Estequiometricamente, o balanceamento está correto. 1 para 2 para 1 para 1. Agora, ele te diz o seguinte, a quantidade mínima desse cara aqui para produzir 560 litros desse cara. Então, vamos lá. Respostinha bem tranquila também, ó. Poderíamos usar a constante volumétrica aqui dos gases, onde 1 mol é 22,4 litros. Então, 560 dividido por 22,4 litros vai me dar 25 mols. É só dividir. 560 dividido por 22. De onde é que saiu esse 22,4? Isso vocês aprenderam lá em Química Geral, né, que é a constante volumétrica dos gases. 1 mol de um gás nas condições normais de temperatura e pressão, sendo esse gás, né, sempre, obviamente, considerado como um gás perfeito, ele vai ocupar 22,4 litros. Né? Claro, um botijão de gás, ele está com gás pressurizado ali dentro. Então, ele não vai ocupar, ele não está nas condições normais de temperatura e pressão. Isso só vai acontecer quando ele estiver a temperatura de 25 graus, a temperatura de 0 graus, na pressão de uma atmosfera, dentro dessas condições, ele vai ter, então, esse volume de 22,4 litros por mol. Então, definimos o número de mols, daí aqui, ó, 25 mols. Isso é o que tu queres produzir de gás acetileno. Então, 25 mols desse cara vai precisar quanto desses? 25, é 1 para 1. Então, tu vai pegar a fórmula molecular desse cara aqui, ó, 40 é a massa molecular do cálcio, o carbono é 12, 2 vezes 12, por isso que dá 64 gramas por mol. Então, para produzir 560 litros do gás acetileno, será 25 vezes 64, 1.600 gramas. Ou seja, 560 litros de gás acetileno, tu precisa 1,6 quilos ou 1.600 gramas. Certo? Aqui, ó. Quantidade mínima de carbeto de cálcio é em gramas. Então, 1.600.
a mesma dinâmica. Em todas as fórmulas moleculares, o número é subscrito. Então, mas a plataforma que a gente fez a avaliação, toda ela aceita. Então, as fórmulas do etano, do eteno e do propino são, respectivamente, propano, etano, eteno, propino. Essas fórmulas... Espera aí que minha bateria está acabando. Então, as fórmulas do propano, do propadieno e do acetileno, na ordem mencionada, são... Então, era essa daqui, ó. Propano, 1, 2, 3. Propadieno, então, com 2 ligações duplas. E acetileno com 1 ligação tripla. Era essa aqui. 6. As fórmulas moleculares do composto nona 3,5-dieno então, a fórmula molecular. Então, tu tinha que abrir, um dieno, né? Então, tem 2 ligações duplas. Então, aqui vai ser C9H16. Mesma dinâmica, tem que abrir a fórmula, vai dar 9 carbonos. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. 9 aqui, 9 carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 carbonos, porque é nono. 3, 5 dieno. Então, na posição 3, então, 1, 2, 3. 1, 2, não. Aqui tem uma dupla. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem outra dupla. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá. Feito. Só vamos deixar ele bonitinho aqui, ó. Então, ó, quantos carbonos vão ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, C9H16. Fechou, pessoal? 7. O gás metano pode ser obtido no espaço sideral pelo choque entre os átomos de hidrogênio liberado pelas estrelas e o grafite presente na poeira cósmica. Sobre as moléculas de metano, pode-se afirmar que o tipo de ligação intermolecular e a sua geometria são, respectivamente, forças de Van der Waals e tetraédrica. Não tinha outra resposta. Tal como o gás carbônico, o metano também causa o efeito estufa, absorvendo parte da radiação infravermelho, parte da radiação infravermelho que seria refletida da Terra para o espaço. Essa absorção deve-se à estrutura das suas moléculas, que no caso desses dois compostos apresentam respectivamente ligações. Então, vamos lá. Metano e gás carbônico. Ó. Metano e o gás carbônico, certo?
Fechou. Então, essas moléculas aqui. Vamos ver o que ele está pedindo ali. Ó, essas moléculas aqui, elas apresentam, respectivamente, ligações. Ó, primeiro ele falou de quem? Ele falou gás carbônico e metano. Então aqui vai ser só ligações sigma, metano. Gás carbônico, 2 ligações sigma, 2 ligações pi. Certo? Só que começou pelo gás carbônico. Então, gás carbônico, pi e sigma. E o carbono, o metano, então é o S do hidrogênio, sp3 da configuração híbrida do carbono sp3 que compõe o metano. Então, a resposta era essa aqui. Bom, a próxima. Benzeno, tolueno e paraxileno são hidrocarbonetos aromáticos que não reagem com água. Mesmo aquecida, a mistura, mesmo aquecida, insolúveis na mesma, são líquidos na temperatura e pressão ambiente. Então, está aqui o benzeno, ponto de ebulição 80, 1 atmosfera, ponto de ebulição do tolueno 110 a 1 atmosfera, ponto de ebulição do xileno 138 graus centígrados a 1 atm. Amostras desses hidrocarbonetos foram adicionados aos poucos a um becker contendo água, sendo mantida a mistura aquecida a 90 graus centígrados, sob pressão de 1 atmosfera. Feito isso, deverá restar no becker somente. Então, isso aqui é lógica, né, pessoal? Que o professor está avaliando o quanto que vocês entendem o que é ponto de ebulição e o que vocês entendem a respeito de misturas, né? Então, o que vai acontecer? A 100 graus ebule a água, né? Não apareceu aqui, mas a gente sabe. Então, o que acontece? Se essa mistura ficar 90 graus, o que tiver ponto de ebulição superior vai ficar dentro do copo. Então, o que é que vai ficar dentro do copo? Água, tolueno e paraxileno. E o benzeno, o que vai acontecer? Vai volatilizar. Por quê? Porque o ponto de ebulição dele é 80. Então, a resposta era essa aqui. Bom, o ácido benzoico é um conhecido aditivo químico muito utilizado como conservante da indústria alimentícia. A ligação π e sigma encontradas, respectivamente, em uma molécula desses conservantes são em número D. Bom, o ácido benzoico, né, esse aqui a gente viu na última aula. A gente viu ele na última aula. Então, vamos lá. Então, está aí o nosso ácido benzoico. Então, ele perguntava o que mesmo?
Então, aqui, deu. Então, ele pergunta. Então, a ligação π e sigmas encontradas. Então, vamos lá. Sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Sigma e π. 1, 2, 3, 4. 4. Então, a resposta era essa aqui mesmo. Tá? Ligação sigma é do tipo ligação simples, π é quando tem a ligação dupla. A reação entre o but-1-eno e o bromo pode ser representada abaixo. Então, mesma dinâmica, sempre explicando, né, caso ocorresse. Então, temos aqui etapa A, etapa B. Sendo o produto final o 1,2 dibromobutano. Na etapa A, o but-1-eno se comportou como? Bom, isso aqui foi o que a gente aprendeu lá na segunda aula, né? Então, na etapa A, o but-1-eno, olha aqui, ó, quem é o but-1-eno? Esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui, ele vai ter um comportamento com relação, né, ao bromo, um comportamento de ceder o par de elétrons. Então, para ceder o par de elétrons, porque ele ficou positivo aqui, ó, para ceder o par de elétrons, ele é conhecido, então, como uma base de Lewis, né? No caso, quem recebe o par de elétrons é o ácido de Lewis, né? Lembrando que os conceitos de ácidos e bases, nós temos a conceituação mais simples de ácidos e bases é o conceito de Arrhenius, né? Que ácido é toda substância que em meio aquoso libera o próton, né? Forma H3O+, né? Se ioniza formando H3O+. E toda a base é aquela substância que em meio aquoso libera a hidroxila, o H-. E nós temos um conceito um pouquinho mais abrangente de ácidos e bases, que é o conceito de Bronsted-Lowry, que diz que um ácido é o doador de próton e a base é o receptor de próton. Nós vamos ter já a conceituação de ácidos e bases conjugadas. E o de Lewis é o mais abrangente de todos, que é o que a gente vai usar muito em química orgânica, principalmente agora que nós vamos entrar no segundo trimestre. E daí, vejam, pessoal, tem uma série de conceitos que a gente viu lá no início do trimestre, que eu estou cobrando vocês, mas eu preciso que vocês fixem esse conhecimento para que a gente possa evoluir de uma forma saudável no segundo trimestre. Então, já o conceito de ácidos e bases de Lewis é o quê? Ácido é todo o composto que recebe o par de elétrons, e base é o composto que doa o par de elétrons. Então, aqui no caso, quem é que vai doar o par de elétrons? Essa ligação dupla aqui, então, vai, digamos, de alguma forma, falando de uma forma bem grosseira, essa ligação dupla, ela deixa de existir aqui, ó, ela deixa de existir, né? Para quê? Para ficar sendo doada para o BR, porque o outro BR ele vai ficar ligado aqui, né? Esse aqui, então, recebeu o par de elétrons. 12. Um frasco contém uma solução orgânica constituída de uma mistura de dietilamina, pentanol, ácido benzoico e hexano. Essa mistura foi tratada primeiramente com uma solução aquosa de ácido clorídrico, separando-se a fase aquosa no frasco 1. A seguir, a mistura remanescente foi tratada com solução aquosa de hidróxido de sódio, separando-se essa fração aquosa no frasco 2. As substâncias separadas no frasco 1 e 2 são respectivamente. Então, quem é que vai reagir com ácido aqui? As aminas, pentanol e hexano
e ácido benzoico não vai reagir com ácido. Quem vai reagir com hidróxido de sódio? O ácido benzoico. Né? Então, a primeira mistura vai extrair a dietilamina e o segundo frasco vai ter extraído o ácido benzoico. Então, as substâncias separadas em 1, dietilamina, e 2, ácido benzoico, respectivamente. Então, isso aqui já é uma prévia do que a gente vai estar, que a gente precisa compreender sobre ácidos e bases. O produto principal da reação de substituição de 1 mol de metilpropano e 1 mol de cloro, né? Lembrando que o cloro ele vai estar entrando aonde? Ele vai estar entrando sempre no carbono, né, que for o terciário ou que for o secundário, né, e menos preferencialmente no carbono, então, primário. Então, aqui a substituição é o metilpropano, então, só para a gente relembrar, né, metilpropano. Então, 1, 2, 3. Então, metilpropano só pode ser esse, não tem outra estrutura, metilpropano. Então, metilpropano, 1, 2, 3. Então, quer saber qual vai ser o produto formado aqui, então. Então, o metilpropano vai reagir com o cloro. Então, o cloro vai entrar onde? O cloro, ele vai entrar no carbono para formar, né, o carbocátion mais estável. Né? Lembrando que essa reação vai formar HCl como subproduto. Então, bem aqui no carbono terciário, ó, por que ele é terciário? Porque aqui é carbono. Aqui 1, 2, 3, ou seja, esse é o carbono terciário. Por que não vai entrar aqui? Porque aqui nós temos um carbono primário. O carbono primário forma um carbocátion menos estável. Então, aqui forma um carbocátion mais estável. Então, o produto não quer dizer que não vá formar também, tá? O 2-metil-1-cloropropano. Não quer dizer que não vai formar. Porém, o produto principal será esse aqui, ó. Onde aqui, nesse hidrogênio, vai entrar o cloro. Então, aqui nós vamos ter 2-metil, 2-cloro, 1, 2, 3, propano. Lembrando que daí essa... professor, eu quero... mostra a reação aí, professor. Então, mas aqui vai formar aqui mais L, né? 2, então vai formar o quê? Esse aqui mais HCl. Certo? A gente viu, se eu não me engano, quando a gente falou de alcano, acho que deve ter sido a 10ª aula, não, que 10ª, a 7ª ou 8ª aula. Dois compostos A e B, quando submetidos a uma reação com ácido bromídrico, dão a origem ao 2-bromo, 3-metilpentano e o 2-bromo, 2-metilpropano, respectivamente. Identifique a alternativa que apresenta os compostos A e B. Então, da mesma forma que a gente viu aqui, então, esse aqui é o produto. Né? Então, 3-metilpentano, 2-metilpropano.
Então, isso aqui é o produto final. Então, entrou na posição 2 aqui. Então, vai ser, partiu do 3-metil-pente-1-eno, então vai entrar na posição 2, que é entre o carbono 1 e o 2, e aqui vai entrar na posição 2-metil-propeno, no caso só tem uma posição para entrar, mas aqui, ó. Dois, 3, 4, 5. Esse aqui, então, é o 3-metilpentano. Aqui, ó. Então, vou botar aqui 1, 2, 3-metil. Aqui. Esse é o composto. Então, ali, ó. Esse aqui, ó. Esse daqui, ó, bem aqui onde nós temos a insaturação, vai entrar o H. O H vai entrar no primário ou no secundário? Carbono. Vai entrar no carbono primário. Ou, segundo a regra de Markov-Nikov, no que tiver maior número de hidrogênios. Então, aqui vai entrar o H e o bromo vai entrar na posição 2. Então, por isso que aqui, ó, vai ficar 3-metil, né? Ó, 3-metil, 2 bromo, pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Pensando já no por que esse aqui é o reagente que vai formar esse produto. E o outro é o 2-metilpropeno. Da mesma forma, só dar uma ajeitadinha aqui. Aqui não vai ser diferente, pessoal. Então, da mesma forma, ele vai ser um alceno aqui, ó. Então, onde é que vai entrar o hidrogênio? Vai entrar do lado de cá, né? E o bromo vai estar se ligando na mesma posição que está ligado o metil. Então, vai ficar 2 bromo, por causa que é um carbono secundário, 2 metil, propano. 1, 2, 3, propano. E a última, o produto da reação de 2 mols de HBr e 1 mol de but1-ino em meio aquoso é, então, 1, 2, 3, 4. Então, são 1, 2, ó. Esse aqui, só que ele vai ficar com uma estrutura um pouquinho diferente, né? Por causa que aqui é um carbono sp. Ele vai ficar reto, isso. Agora sim. Vamos lá, esse aqui é o cara. Então, está perguntando. Então, aqui no caso vai entrar 2 HBr. Então, primeira situação que vai acontecer, aqui é onde tem mais hidrogênio que aqui, né? Então, primeira condição que vai acontecer é aqui
Então, no carbono, aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2. Então, no carbono 2 vai entrar o primeiro bromo. E vai formar, né, primeiro um alceno. Tu tem um alcino. Daí, primeira ataque do HBr vai formar um alceno. E o segundo vai formar um alcano. Então, aqui, primeiro, vamos pegar o bromo. Então, bromo, cara, aqui, bromo. Aqui, bromo. Ó, primeiro bromo vai entrar aqui, ó. Ó, por que não fez isso? Calma aí. Peraí. Tira. Tá. Então, primeiro bromo. Primeiro bromo vai entrar aqui. E o segundo bromo vai entrar aqui. E, obviamente, que aqui vai entrar o primeiro hidrogênio e o segundo hidrogênio. Ixi, nossa, não era pra fazer isso. Aqui. Exatamente. Mas por quê, professor? Mas por que entrou ali o bromo? Bom, o bromo vai entrar aqui porque é um carbono secundário, por isso que vai ficar 2, 2 de bromo, butano. 1, 2, 3, 4. Daí assim, professor, mas por que não tem a numeração, né? Mas tem aqui, ó, 2, 2. Mas o que aconteceu? Primeira ligação dupla entrou esse bromo e um hidrogênio, a segunda ligação dupla entrou o segundo bromo e um hidrogênio. Então, esse é o principal produto. Não quer dizer que não vá formar o 1 bromo, 2 bromo, mas o principal produto vai ser sempre o que tiver o carbono mais estável. Pessoal, sem mais delongas, tá? Nós, então, agora encerramos, tá, o fechamento das revisões. Agora a gente vai fazer um intervalinho aí de 15 minutos e depois do intervalo o professor quer que vocês façam o TDE. Tá? O que é o TDE? O TDE, então, vai ser nada mais, nada menos do que uma atividade, sala de interação, onde vocês vão expor, ó, queridos alunos, sua opinião é muito importante, pois através dela conseguiremos tornar cada vez melhor sua experiência em nossas disciplinas. Nesse espaço, estou totalmente aberto para receber seu feedback com relação à experiência vivida durante esse primeiro trimestre de nossa disciplina, dissertando sobre as principais dificuldades e as principais conquistas, sem esquecer de dar dicas de como nossas aulas podem ser melhores. Aguarde sua opinião. Pessoal, não é caça às bruxas, a opinião de vocês é fundamental. Elogios, críticas, o professor está aqui, está gravando, está ao vivo, então, assim, jamais vou prejudicar um aluno porque criticou, ou porque elogiou, ou porque acha que tem que ser diferente. Estou aqui para ouvir, quero tornar a experiência de vocês melhor, tá? Então, aguardo o feedback de vocês, daqui 15 minutos a gente volta, eu vou ficar aqui tirando dúvidas com relação às avaliações, tá bom? Hoje mesmo a gente publica. Deixa eu só parar aqui.